Y ahora tenemos con nosotros, mis hermanos, a nuestro querido hermano y amigo, al doctor William Soto Santiago. Y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, amados amigos e irmãos presentes. Boa tarde aos amáveis amigos e aos irmãos aqui presentes em diferentes lugares. e a todos que se encontram através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes lugares. Para mim é um grande privilégio visitar-lhes aqui pela primeira vez. E espero que não seja a última. Hoje ha sido um dia de éxito, de bendição de parte de Hoje foi um dia de êxito, de bênção da parte de Deus. buscar nuestras Biblias. E vamos abrir as nossas Bíblias. Aprecio muito Eu aprecio muito o apoio que vocês deram na atividade de hoje, em lugar que se llevou a cabo esta manhã, no lugar que foi realizada nesta manhã hoy en la tarde. e hoje à tarde. Leiamos En San Lucas, capítulo 7, no capítulo 7 de São Lucas, versos 11 do versículo 11 al 17, ao 17, onde nos diz, depois que ele iba a la ciudad que se llama Naín, e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. y le dijo, no llores. E chegando-se, tocou o esquife, y los que lo llevaban e os que levavam se detuvieron. pararam. Y dijo, E ele disse: jovem, a ti te digo, levántate. levanta-te. Entonces se incorporó E o defunto assentou-se e começou a falar, y lo dio a su e madre. entregou-o à sua mãe. Y todos tuvieron miedo, E de todos se apoderou o temor. diciendo, Glorificavam a Deus, dizendo: profeta se levantaba um grande entre profeta nosotros. se levantou entre nós. Y Dios E Deus ha visitou visitado o seu povo. a su pueblo. Y se extendió la fama E de correu por dele toda esta a fama Judea por toda a y Judéia por toda la región. e por toda a terra circunvizinha. Que Dios bendiga nuestras almas con su Que palabra. Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Dios a su pueblo. A visita de Deus a seu povo. Tiene la bondad. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Es importante É importante conhecer que es o que é la visitación de Dios a visita de Deus y sobre todo lo que es la visitación de Dios a su pueblo. e, sobretudo, o que é a visita de Deus a seu povo. Encontramos a través de la escritura Através da Escritura, nós que vemos Dios visitaba a que Deus visitava Adão, y hablaba con él. falava com ele e o ensinava. Y también E também lo puso a trabajar. o pôs a trabalhar. Porque Dios no hace Porque Deus não faz coisa nada alguma sin eso.
se não é para trabalhar conforme o seu propósito. Vejam bem, ele criou as árvores, criou as diferentes coisas com um propósito. Portanto, nós não estamos aqui por mera casualidade, mas por um propósito divino e para um propósito divino. E é no meio do seu povo que Deus criou, que ele vem, o visita e cumpre o que ele prometeu. Nós podemos ver no livro do Gênesis, nos capítulos 18 e 19, que Deus visitou Abraão. Nessa ocasião, o visitou com 2 anjos mais. Se fala de anjos, é porque vem da dimensão angelical em seus corpos angelicais. E nessa ocasião, Deus criou para si mesmo e para os seus arcanjos corpos do pó da terra para visitar Abraão fisicamente em corpos visíveis. E ter um almoço com Abraão, a quem Abraão o convidaria. Porém, o propósito de Deus não foi somente comer, mas revelar a Abraão aquilo para o qual ele tinha falado tanto, de que lhe daria um filho através de Sara, sua esposa. E ele prometeu isso quando Abraão tinha 75 anos de idade e Sara 65 anos. Vejam, prometer para uma senhora de 65 anos que ela vai ter um filho, e prometer a um homem de 75 anos que ele terá um filho, prometer isso a um homem não é tão complicado nessa situação. Porém, a uma mulher, ou por meio de uma mulher que já tenha 65 anos de idade, isso é uma coisa diferente, porque a mulher passa por ciclos em sua vida em cada mês, onde ela pode conceber filhos. Mas quando esses ciclos de vida se acabam e a mulher já não pode mais ficar grávida, é somente por um milagre divino que se pode fazer com que ela tenha um filho. E, porquanto quem lhe prometeu que lhe daria um filho era Deus, e como para Deus não existe nada impossível, não era problema algum que Abraão tivesse um filho, um menino, através de sua esposa Sara. Qualquer pessoa poderia dizer, mas o tempo continua passando, passam os anos, e o menino não aparece. Porém, Deus tinha prometido, e Deus sabe para qual momento ele cumprirá o que ele prometeu. Assim transcorreram anos após anos. Abraão se mantinha firme. Cada dia estava mais firme no que Deus lhe havia prometido. E Deus lhe recordava o que tinha prometido. E a fé de Abraão se mantinha firme. Cada ano ele esperava a vinda do filho prometido.
E se não chegava neste ano, esperava para o próximo ano. É como os crentes em Cristo que esperam a sua transformação. Se ela não ocorre neste ano, pois ocorrerá no ano que vem. Se não ocorrer no ano que vem, ocorrerá no outro. E assim até que chegue o ano onde ocorrerá essa transformação. Os mortos em Cristo, lá no paraíso, estão tranquilos, esperando a promessa da vinda de Cristo lá no paraíso, primeiramente, para um julgamento que será realizado lá, ante o tribunal de Cristo, quando Cristo julgará os mensageiros que ele enviou. E depois o mensageiro com seu grupo de sua era regressará à terra na ressurreição. Eles receberão corpos eternos, imortais, glorificados, semelhantes ao corpo glorificado de Cristo. E isso será a ressurreição em corpos imortais, porque se ressuscitarem no mesmo corpo, teriam de morrer novamente, como se passou com Lázaro. Ele ressuscitou no mesmo corpo e depois, mais adiante, morreu. Porém, ele era o tipo e figura do que será a ressurreição dos mortos em Cristo. Vejam, foi depois de 3 dias, foi no 4º dia que Cristo apareceu. Marta lhe disse, já faz 4 dias que ele morreu. E o 4º dia é tipo e figura da etapa ou da era em que ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo. Houve uma etapa, nas etapas da restauração da igreja, e a primeira etapa na restauração foi a etapa ou a era luterana. Depois a segunda etapa foi a era ou etapa wesleyana. Depois a etapa pentecostal, que foi a terceira. E logo vem a 4ª, que é a era de pedra angular. Essa é a era ou etapa para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos. E sabemos que é para essa etapa, porque nas etapas anteriores de restauração das 3 primeiras etapas, não ocorreu nem a ressurreição, nem a transformação dos vivos. E por eliminação, nós já sabemos que então é para a etapa da era da pedra angular, que corresponde à 4ª etapa das etapas da restauração. E, para isso, Cristo se manifestará. Ele visitará o seu povo. Visitará o seu povo lá no paraíso, naqueles que já partiram, para trazê-los na e para a ressurreição. E visitará os que estão vivos. Para quê? Para a transformação dos nossos corpos. Algumas vezes as pessoas não sabem para o que é a vinda do Senhor. Porém, vejamos se São Paulo sabia. Vamos ver se ele já sabia disso. E dentre os apóstolos, quem mais falou da ressurreição e da transformação dos vivos foi o apóstolo São Paulo. No capítulo 3 da carta aos Filipenses, nos versículos 20 e 21, ele disse para o que será a vinda do Senhor. Disse, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido
para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de também sujeitar a si todas as coisas. Para estos ciudadanos celestiales, porque nacieron del cielo. Para estes cidadãos celestiais, porque eles nasceram do céu. O novo nascimento não é terreno, mas é celestial. Então estão assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a sua vinda para o último dia, a sua visita, será para transformar todos os crentes nele, nascidos de novo, lhes dando um corpo eterno, imortal e glorificado, como o seu próprio corpo. E para aqueles que morreram, a esperança é a ressurreição deles em corpos eternos. Por isso, ele tem de passar pelo paraíso na sexta dimensão, onde eles estão, para dali vir com eles à terra. Assim como quando Cristo ressuscitou, primeiramente ele passou pelo paraíso ao seio de Abraão. E logo com ele vieram e ressuscitaram os mortos, os escolhidos do Antigo Testamento. É importante sabermos estas coisas para compreendermos o porquê a esperança na segunda vinda de Cristo à sua igreja, a seu povo do novo pacto. Ele esteve em Espírito Santo desde o dia de Pentecostes até hoje, se manifestando de etapa em etapa. O mesmo que esteve com Moisés na coluna de fogo, o mesmo que aparecia na forma de um anjo, de um homem de outra dimensão, de um homem num corpo angelical. Esse é o anjo do pacto, esse é Cristo, o corpo angelical de Cristo, no qual Deus estava, está e estará eternamente. Essa é a imagem do Deus vivo. É por isso que a Escritura diz: jamais alguém viu a Deus. Mas sem dúvida a Bíblia diz que Jacó viu a Deus cara a cara. E diz que a sua alma foi salva. Isso está no capítulo 32 do Gênesis, nos versículos 24 ao 32. Ali Jacó se agarrou do anjo e não o soltou, até que o anjo o abençoou, mudando o seu nome. Da mesma forma, Manoá, quando ele recebeu essa visita divina do anjo de Deus, do anjo do Senhor, ele não sabia que era o anjo do Senhor. Talvez pensasse que fosse um anjo comum. Mas quando ele viu que depois ele subiu pela chama de fogo, daquela oferta que ele dedicou a Deus, que ofereceu a Deus, então Manoá soube que era o anjo de Deus, ou seja, Cristo, no seu corpo angelical, visitando a Manoá, porque a sua esposa era estéril. E Deus a visitou. Visitou Manoá e a sua esposa na forma de um homem de outra dimensão, um anjo, um corpo angelical. Ali ele não quis comer com Manoá, pois ele estava no corpo angelical. Manoá disse à sua esposa. E como se chamava a esposa de Manoá? A senhora Manoá. E Manoá disse à sua esposa: haveremos de morrer. E por que Manoá pensava assim? É porque Deus havia dito para Moisés, quando ele quis ver a glória de Deus, Deus lhe disse:
homem algum me verá e viverá. Vas a estar sobre la roca. Te colocarei sobre a rocha, porei minha mão sobre ti, passarei diante de ti, depois tirarei minha mão e me verás pelas costas. E se verás as costas, então estará vendo um homem caminhando frente a ele. E quando ele passou, ele viu as costas do Senhor. O que ele esteve vendo? Viu Cristo no seu corpo angelical, porque o corpo angelical de Cristo é a imagem de Deus. Assim como a sua imagem é o seu corpo espiritual, é o seu espírito, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. Por isso, esse anjo do Senhor, ou anjo do pacto, também é chamado o Espírito Santo. E no capítulo 9 de Ezequiel, nós encontramos o varão vestido de linho, com um tinteiro de escrivão na sua cintura. Esse é o Espírito Santo, é Cristo no seu corpo angelical para selar, porque é Ele quem sela. E a Escritura nos diz na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, para o dia em que receberemos a redenção física, que será a nossa transformação. Aí nós receberemos a vida eterna física, ao recebermos um corpo com vida eterna física. Vida eterna divina. Então chegaremos à imortalidade física. Isso é para quem? Para cada um de nós. Porque isso é para os que estão sob e dentro do novo pacto. Esses são os que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E com todas essas aparições de Deus, pois Manoá disse à sua esposa, haveremos de morrer, porque nós vimos a Deus. Tinham visto Deus cara a cara. E a senhora Manoá lhe disse, não morreremos, porque então não estaria nos prometendo que nós teremos um filho. Ou seja, pela dedução, pela razão, ela soube que não morreriam. É porque Manoá estava tão assustado, tão nervoso, conhecendo que Deus havia dito para Moisés, homem algum me verá e viverá. Eles não morreram, mas tiveram o filho. E como se chamava o filho de Manoá? Sansão. No capítulo 13 do livro dos Juízes. E depois de vermos através da Escritura essas visitas divinas e daquelas pessoas que deram testemunho de que tinham visto a Deus, Jacó disse, vi a Deus cara a cara e minha alma foi salva. Por isso ele chamou o nome daquele lugar onde teve essa experiência, como? Peniel. Porque Peniel significa o rosto de Deus. Ele tinha visto o rosto de Deus, a imagem de Deus, o rosto de Deus no seu corpo angelical. E essa foi uma visita divina para uma bênção. Porque quando isso ocorre para os escolhidos, é para lhes dar uma bênção. Nós também encontramos no livro de Zacarias,
No capítulo 7, versículos 11 e 12, onde nos diz: E eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por meio dos profetas primeiros. Vino, portanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Como é que Deus enviava a sua palavra ao seu povo? Por meio dos profetas, que são os que são criados por Deus com as duas consciências juntas. E é a eles a quem Deus vem com a revelação divina. Eles a captam e, em seguida, dão a conhecer ao povo. Essa é a ordem divina. E pessoa alguma pode mudar essa ordem de Deus. Amós, no capítulo 3, versículo 7, diz: Porque o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos. A quem? A seus servos, os seus profetas. Essa é a forma para Deus dar a revelação ao povo. Primeiro, a dar ao instrumento que ele usará nesse tempo. E recordem, vem com as duas consciências juntas. Por isso pode ver e escutar em outra dimensão, na dimensão de Deus. Ele capta essa palavra revelada que é de acordo ao que foi prometido por Deus. Não pode ser algo contrário ao que Deus já prometeu. E então, começa a dar a conhecer essa revelação. E aqueles que são ordenados para a vida eterna, os quais estão escritos no livro da vida do Cordeiro, escutam, porque eles têm ouvido para quê? Para ouvirem. Para ouvirem o quê? A palavra do Senhor. Por isso, no capítulo 2 do Apocalipse, e também no capítulo 3 nos diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é toda pessoa que tem ouvidos para ouvir a palavra. Muitas pessoas têm ouvidos para ouvir muitas coisas, que são as coisas que lhes interessam. Porém, os escolhidos têm ouvidos para ouvirem a Deus, para ouvirem o que Ele estará falando no tempo em que essas pessoas estarão vivendo. E a ordem para a voz de Deus vir é na visita que Deus faz a seu povo, por intermédio da sua manifestação em carne humana, em um homem. E através de um homem fala ao povo. Essa é a forma simples. Por isso, é simples para ouvir a voz de Deus. É identificando o instrumento que Deus tenha para esse tempo. Tão simples assim. E depois, essa revelação se estende através do ministério de outros ministros que a levam por diferentes lugares e assim escutam a voz de Deus, aquelas pessoas que escutam essa mensagem. Por isso, não se pode tirar e nem acrescentar a ela. Não se pode misturar voz humana, revelação humana, à palavra revelada de Deus. Tem que deixá-la como está, para que faça o trabalho para o qual Deus está enviando essa palavra criadora. A visita de Deus a seu povo. Nós vimos como é. E vejamos o que São Paulo nos diz na carta
aos Hebreus, el cual es de los apóstoles el más que escribió sobre e São Paulo, dentre os apóstolos, é quem mais escreveu. la venida de Cristo. Foi quem mais escreveu sobre a segunda vinda de Cristo e a ordem para a segunda vinda de Cristo. Ele é quem trouxe, Trajo com mais detalhes, ese misterio de la esse segunda mistério venida de Cristo. da segunda vinda de Cristo. Y que por el capítulo 1, verso 1, Na carta aos Hebreus, capítulo 1, do verso em diante, nos diz: habiendo hablado muchas veces havendo Deus antigamente falado muitas vezes en otro tiempo e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, los profetas. Podemos ver aí podemos ver la a forma de Deus falar a seu povo. en estos postreros días A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo. a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Dicen estos postreros días y ya han transcurrido unos 2000 años. Aqui diz nesses últimos dias, e já transcorreram 2000 anos. É que algumas pessoas pensam que quando se diz os últimos dias, já é o último. Cuando se dice los postreros días es como cuando Mas quando se diz os últimos dias, dice los postreros días de la semana. o isso é a los mesma días de coisa semana. quando se diz os últimos dias da semana. A quinta-feira, a sexta-feira e o sábado. Años como un día. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Son los milenios Portanto, quando se fala dos últimos dias diante de Deus, são os últimos milênios años de barba. para os seres humanos. Porque um dia diante de Deus Segunda de Pedro, capítulo 13, verso é como 1000 anos para os seres humanos. Isso está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E também está no Salmo 90, versículo 4. 90, verso 4. Los días postreros Eles já estavam nos últimos dias, lá nos dias de Jesus. nació como Ou seja, 7 años Cristo nasceu pasar los días postreros, entre cuando ya tiene de 3 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio. o terceiro e sétimo ano, Los seres humanos, antes de começar os últimos dias. el día Quando de Cristo já tinha de 3 a 7 anos de idade, ali começou o quinto milênio para os seres humanos, 3 días o qual postreros. é Por eso Pablo dice, y en estos postreros días, o primeiro dia milenar el Hijo. Y dos también 3 el libro de últimos los dias. Hechos Por dice isso, que Paulo disse: en los postreros nesses días últimos del dias, Espíritu sobre nos toda falou carne. pelo Filho. E também no livro dos Atos, nos diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Capítulo 2, versículo 14 em diante. Durante E durante todo esse tempo que ha todo transcurrido, esse tempo que já transcorreu no Deus cristianismo, ha estado hablando a su pueblo, a su iglesia, Deus esteve falando a seu povo, a sua igreja do novo en los pacto, días postreros. nos últimos dias. Cristo, E Cristo mesmo, en su ministerio no seu ministério terreno, hablando a su pueblo, esteve falando a seu povo Israel nos últimos dias, no primeiro dos últimos dias, no primeiro milênio dos 3 últimos milênios. Ou seja, no quinto milênio, ele esteve falando a Israel. Y ahora ya han transcurrido unos 2000 años de E agora já transcorreram aproximadamente 2000 anos desde Cristo até aqui. de los días posteriores. E ainda estamos nos últimos dias. En el último Porém, de los días em qual posteriores, dos últimos dias? No último dos últimos dias. que es el séptimo milenio de la No mesa, último dia, que é o 7º milênio de Adão até aqui. tenemos que saber Consequentemente, nós temos de saber de para quais são as promessas da parte de Deus nosotros para nós en este tiempo. neste tempo final. Dios, Durante as 7 etapas da igreja, Deus visitou a sua igreja
em Espírito Y la Santo. columna de fuego estuvo en A medio de su coluna de iglesia. fogo esteve no meio da sua Cristo dijo, igreja, "Yo estaré con vosotros pois todos Cristo los havia días dito: hasta el fin". Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. Y San Mateo, capítulo 18, E no verso capítulo 20, 18 de São Mateus, versículo 20, também nos "En disse: dos o tres te reunidos, Onde estiverem 2 ou 3 allí reunidos no meu yo nome, estaré". aí eu Yo estarei. estaría en medio de Ou seja, ele estaria no meio dos crentes nele, no meio da sua igreja, y por eso e por isso se ha manifestado a través ele se manifestou através de cada mensageiro em cada era, a través de un velo de carne. através de um véu de carne. Y para este tiempo final, E ele fará o mesmo para este tempo final. por lo tanto, Portanto, Deus estará visitando a sua igreja neste tempo final, no último dia, e estará nos falando diretamente ao nosso coração. E será uma mensagem direta para a alma de cada crente. E todos os crentes que estão escritos no livro da vida do Cordeiro escutarão, receberão essa palavra e lhes chegará à alma. E em torno dessa palavra será materializada a nossa transformação. Assim como para a ressurreição, as pessoas terão de ter a mensagem do tempo que lhes correspondeu viver. E em torno dessa palavra que tem, será a ressurreição em corpos eternos. Na visita de Deus, por meio de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, o que Deus tem feito? Ele se velou no mensageiro de cada era. E através do mensageiro de cada era, cumpriu as promessas correspondentes para cada era. Isso é o que ele faz. Cumprir o que ele prometeu para cada era. O que ele já pensou e determinou cumprir em cada era. Essas serão as obras de Cristo em Espírito Santo, através do instrumento que ele tenha no meio dos crentes desse tempo. Por isso Cristo dizia: se vocês não puderem crer em mim, creiam nas obras, porque são elas que dão testemunho de mim. As obras que Cristo fazia eram as obras que estavam prometidas que o Messias faria. Assim foi para cada era e para cada dispensação. E assim tem que ser para o nosso tempo. Na visita prometida para este tempo final, o que Cristo estará fazendo? Cumprindo o que ele prometeu para o nosso tempo. Algumas pessoas se perguntam: o que ele estará fazendo na vinda do Senhor? Pois aquilo que está prometido que ele fará no tempo final. Essas serão as obras. Na visita e da visita de Deus por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo, o anjo do pacto, a sua igreja. Que, consequentemente, está dentro do novo pacto, coberta com o sangue do novo pacto, com o sangue de Cristo, nosso Salvador. Portanto, estaremos olhando o que Deus prometeu e, consequentemente, comparando isso com o que Deus estará fazendo. E isso dará 100% palavra de Deus.
feita uma realidade para a igreja do Senhor Jesus Cristo, na visita final à sua igreja. Nos dias de Jesus, quando ele ressuscitou o jovem na cidade de Naim, o povo esteve muito temeroso ao ver isso e disseram: Deus visitou o seu povo, porque se levantou entre nós um grande profeta. Assim foi de era em era. Por exemplo, quando olhamos para São Paulo trazendo a palavra revelada e fazendo tudo o que ele fez, não foi São Paulo, mas foi Cristo em Espírito Santo em São Paulo, visitando o seu povo, a sua igreja do novo pacto, na primeira etapa da sua igreja entre os gentios. E podiam dizer: Deus visitou sua igreja, Deus visitou a seu povo, Deus visitou o seu povo através de Saulo de Tarso, através de São Paulo, porque até o nome lhe foi mudado. E na segunda era podiam dizer: Deus visitou o seu povo através do mensageiro correspondente à segunda era. E assim foi para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a sétima era. E assim tem de ser para este tempo final, tão simples assim. Assim que estaremos vigiando a promessa que ele fez de visitar o seu povo para o último dia. E já vimos como é que ele cumpre a sua visita a seu povo. Portanto, mantenha-se informado do que está prometido para Cristo fazer na sua igreja, com a sua igreja e através da sua igreja, na sua visita final. Porque o que estaremos vendo é o cumprimento do que ele prometeu à sua igreja. E se completará o cumprimento do que foi prometido, com a transformação dos vivos em Cristo, com a ressurreição dos mortos crentes em Cristo, em corpos glorificados, e uma curta temporada aqui nesta terra, estreando o novo corpo, a nova casa. E recordem do que Paulo disse: se a nossa casa terrestre, nossa habitação terrena se desfizer, nós temos um edifício não feito por mãos. Portanto, Cristo nos dará uma nova casa para vivermos, um novo corpo para vivermos, e será eterno. E quando olhamos no espelho, nos perguntamos: como será isso? Você não encontrará nenhuma ruguinha, nenhum cabelo branco, nenhum defeito nesse novo corpo. Portanto, não se preocupe do que você tem atualmente, dos que vejam no espelho. Espere que seja transformado e então se verá no espelho e dirá: Deus me deu um corpo eterno, imortal, incorruptível, glorificado e perfeito na sua visita final. Porque como São Paulo disse na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21, a sua vinda é para a ressurreição dos mortos crentes nele, em corpos glorificados, e a nossa transformação dos que vivemos. Por isso, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 11 ao 18,
como também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 a 58, nos fala de que isto será ante a trombeta final, porque será tocada a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E certamente os veremos. E quando os vejamos, nós também seremos mudados ante a trombeta final. Porque será tocada a trombeta de Deus e os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que vivemos, seremos transformados. Porque é necessário que isto corruptível se revista da incorrupção e isto mortal se revista da imortalidade. Porque, senão, então nós também teríamos que morrer fisicamente. Porque esse corpo que nós temos não é eterno. O que Ele nos dará será o corpo eterno. Se esse fosse eterno, não teria de nos dar outro corpo. Mas graças a Deus que o que temos é temporário, porque senão não poderíamos esperar um corpo eterno. Portanto, nós esperamos com paciência o cumprimento do que Ele prometeu para nós neste tempo final. Já estamos muito próximos. Cada vez que aniversariamos, podemos dizer: estou um ano mais próximo da minha transformação. Viram? Então não temos por que lamentarmos. Ou seja, que quando dizemos: eu quero que venha em breve a minha transformação, você também está dizendo: eu quero que os anos passem para mim voando. O importante é o programa que Deus tem para conosco neste tempo final. E se alguém tenha que partir, não se preocupe. Você ressuscitará na vinda do Senhor, com todos que estão lá no paraíso. E então nós o veremos de novo. Porém, a maior parte, preferimos permanecer aqui, porque lá no paraíso, eles já não estão trabalhando como se trabalha aqui, pelo Senhor e sua obra. É aqui na terra onde se trabalha na obra do Senhor. E os galardões serão de acordo ao que a pessoa trabalhou. No capítulo 22 do Apocalipse diz: eis que eu venho cedo, e o meu galardão está comigo. Para quê? Para recompensar a cada um, segundo o quê? A sua obra. Portanto, não nos cansamos de trabalhar na obra do Senhor. Aquele que se cansar, pois cansou-se de trabalhar para receber galardões, não quer mais galardões. Porém, não se preocupe que outro os receberá. Deus passará essa bênção para outra pessoa. É importante estarmos conscientes do tempo em que vivemos. E estarmos conscientes de que Deus visita o seu povo. O Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, esteve visitando o seu povo de era em era. E também para este tempo final, nós temos a promessa de uma visita de Cristo à sua igreja. A visita de Deus a seu povo. Para mim, foi um privilégio e uma grande bênção estar aqui compartilhando com vocês nesta noite esses momentos de companheirismo em torno da palavra do Senhor. E se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, pode fazer isto nesses momentos. Estaremos orando por você, para o qual você pode chegar até aqui na frente.
e oraremos por você. Se aqui todos já receberam Cristo, e se todos já estão no aprisco esperando a nossa transformação, que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e que todos continuem passando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo nosso Salvador. Eu vou deixar com vocês aqui o Dr. Bruno, para continuar e finalizar. E nós nos veremos novamente, sendo nesses corpos ou no novo corpo. Porque quando estivermos no novo corpo, nos reuniremos. E então já não teremos necessidade de visto, de passagens, nem nada disso. Porque no novo corpo não haverá limitações. Será um corpo interdimensional. E que não há uma velocidade mais rápida do que se possa ter, do que a que se terá no corpo glorificado. Lembrem-se de Cristo, que ele entrava onde os discípulos estavam, porém com as portas fechadas. E também lhes disse através dos anjos que fossem a um certo lugar que ele os encontraria lá. E ele chegou primeiro, assim que não haverá limitações no corpo glorificado, que Deus prometeu por meio de Cristo para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. É para todos nós. Que Deus lhes abençoe e guarde, e que continue passando uma noite feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.